Eu e meu grupo, composto por mim, Gustavo Dimitri, Gustavo da Silva, Jeane de Lima e Calil Nascimento, vão falar sobre instalações hidráulicas, água quente. Nós somos no segundo andar de edificações. Introdução. Na maioria das edificações, é necessária a instalação de um sistema de água quente, principalmente em regiões onde a temperatura é baixa. Muito comum em residências de médio ou alto padrão. Também em hotéis, proporcionando o melhor bem-estar e aconchego do cliente. Esse sistema diverge do sistema de água fria, porque ele transporta nas suas tubulações uma água aquecida e ele é regido pela norma 7198/82, que fala sobre instalações prediais de água quente. Beleza, sobre a finalidade da água quente, ela pode ser utilizada em diversos ambientes da casa, principalmente no banheiro, usada para tomar banho e higiene pessoal, mas ela também pode ser utilizada na cozinha para fazer comida e lavar, pode ser usada também na área de serviço para lavagem de roupa e também para na indústria de medicamentos ou na própria indústria. O abastecimento de água quente pode ser dividido em três formas. O aquecimento individual local, que se produz para um só ambiente, por exemplo, na residência seria no banheiro. O aquecimento central privado, domiciliar, que se produz a instalação para a casa toda, a instalação de água quente. O aquecimento central coletivo, que se produz para várias pessoas. Um exemplo seriam prédios, onde a distribuição é dividida para vários apartamentos. Aqui do lado temos as temperaturas mais usuais dessas águas. Uso pessoal em banhos ou higiene, de 35 a 50 graus Celsius. Em cozinhas, de 60 a 70 graus Celsius. Em lavanderias, 75 a 85 graus Celsius. Em finalidades médicas, mais de 100 graus Celsius. Estimativa de consumo. Esse gráfico aqui fala sobre o consumo de água quente por pessoas, litro por dia. Em um prédio, alojamento provisório, 24 por pessoa, 24 litros por pessoa. Casa popular rural, 36 litros por pessoa. Residência, 45 litros por pessoa. Apartamento, 60 litros por pessoa. Quartel, 45 litros por pessoa. Escola internato, 45 litros por pessoa. Hotel, sem cozinha e sem lavanderia, 36 litros por hóspede. Em um hospital, 125 por litros. Restaurante similar, 12 por refeição. E lavanderia, 45 litros por quilo de roupa. Quando se pensa em uma instalação de água quente, é preciso levar em consideração alguns aspectos. Primeiro, garantir o fornecimento contínuo em quantidade e qualidade suficientes, preservar a qualidade da água conduzida, fornecer o conforto adequado aos usuários de instalação. Visar o melhor uso da água quente, levando em consideração o consumo de energia. É isso aí. Obrigado. Olá, me chamo Gustavo Silva, um dos apresentadores desse seminário hoje, e agora eu vou estar falando sobre os componentes do sistema de água quente. O primeiro componente desse sistema é a tubulação de água fria, que nada mais é todo o sistema de água fria que irá alimentar o sistema de água quente, conduzindo a água fria até um boiler ou algum outro aquecedor. Aquecedor já é o que a gente vai falar agora, que é um dispositivo que tem como intuito aquecer a água e liberar para o consumo. É importantíssimo que esses aquecedores eles devem ser instalados em locais que não apresentem risco de provocar danos, ou queimaduras, ou alguma coisa do tipo. Eles têm vários tipos de aquecedores. Tem os aquecedores a gás, os aquecedores elétricos e o solar. Tem o aquecedor instantâneo ou de passagem a gás e o aquecedor instantâneo ou de passagem elétrico. Tem o aquecedor de acumulação, que é o boiler a gás, e tem o aquecedor de acumulação elétrico. E também tem o aquecedor solar, que é movido a energia solar, né? Aqui temos uma imagem representando o sistema de água fria direcionando a água para o aquecedor e em seguida saindo do aquecedor para o sistema de água quente, pronto para o uso, né? Temos a caixa d'água em cima, tem o sistema de água fria que sai da caixa d'água, descendo aqui e vai direto para o aquecedor. Depois do aquecedor, essa água já sai aquecida direto para os pontos de consumo, chuveiro, lavabo, lavatório e assim por diante.
Agora eu vou falar sobre os dispositivos de segurança, né? Temos como primeiro aqui o controlador de temperatura, que é um equipamento que, como o nome diz, ele vai controlar a temperatura. Tem o segundo aí, que é os controladores de pressão, que é os reguladores eletrônicos que proporcionam uma pressão automática. Ele é baseado em uma pressão de alimentação. Tem aí o terceiro, que é o respiro, que tem como finalidade evitar o aumento de pressão de vapor no caso de um superaquecimento. E tem a válvula de alívio de pressão, que ela tem como finalidade expulsar o vapor de água quando ocorre um superaquecimento. Tem dois dispositivos de segurança aí voltados para o superaquecimento, que é o respiro e a válvula de alívio de pressão. Os dois são utilizados a fim de que não aconteça o superaquecimento, ou, caso aconteça, eles são utilizados para amenizar e liberar o vapor e a pressão mantida no cano, voltando ao estado normal, né? Aqui temos a representação de dois dispositivos de segurança, que é um aquecedor de acumulação, o boiler, e a válvula de alívio de pressão, que é a entrada do boiler. E o resto do sistema, aí é os canos, é o resto do sistema composto de um sistema de água fria ou água quente, né? Essa foi a minha apresentação, eu espero que tenha dado de entender e desde já agradeço a atenção. Agora vamos falar sobre a tubulação de distribuição de água quente. Podemos começar pelo barrilete, que é uma estrutura hidráulica direcionada a um reservatório que distribui em todos os locais de uma edificação, através das suas colunas de distribuição, onde é o conjunto de conexões e distribuição de água para as acomodações necessárias. Podemos citar a coluna de distribuição, que é derivada do barrilete, né? Alimenta os ramais, deriva-se do barrilete, ou seja, faz parte da distribuição de água, constituindo a estrutura hidráulica. Os ramais recebem água das colunas e distribuição para os sub-ramais. Sub-ramais são as peças que recebem a água dos ramais, passando assim para o outro ponto de consumo. Né, no caso. E tubulação de retorno, que consiste em uma tubulação de ida e volta, sendo utilizada para ligação do ponto distante de consumo ao sistema de aquecimento. Dispositivos de utilização. São dispositivos como duchas, chuveiros, torneiras que permitem aos usuários ter água aquecida, meio pelos quais gostamos de utilizar em um dia frio, entre outros. Tubos e conexões de água quente. Esses são alguns tubos que utilizamos para o uso de água aquecida, mostrando as opções corretas de uso, sendo eles o PPR, sua conexão é feita pelo processo de termofusão. O tubo e a conexão são aquecidos e fundem, tornando-se uma tubulação contínua. Essa união é feita através do termofusor a uma temperatura aproximada de 260 graus Celsius. CPVC. Esse tubo é derivado do PVC, que resiste a variações mecânicas, podendo suportar temperaturas de até 70 graus Celsius, práticos e fáceis de instalar. Outro ponto positivo é que não está sujeito a corrosões. PEX. Esse tubo pode suportar picos de temperaturas de 95 graus Celsius e é ideal, podendo fazer a condução de água fria e quente. Então é isso. No meu slide eu vou falar sobre a quantidade de calor. O calor ele pode ser definido como a quantidade de energia que é trocada entre dois corpos em virtude da diferença de temperatura existente entre eles. Essa energia ela sempre flui do corpo de maior para o de menor temperatura, até que o equilíbrio térmico seja atingido, ou seja, as temperaturas dos corpos sejam iguais. Basicamente, a quantidade de calor é calculada pela seguinte fórmula: Q igual M vezes C
vezes ΔT, onde Q é o calor necessário em joules ou calorias, M é a massa da água, que é em quilos ou gramas, e ΔT é a variação de temperatura em graus Celsius. E C é o calor específico da substância, isso é, a grandeza que determina a quantidade de calor necessário para que 1 grama da substância eleve sua temperatura em 1 grau. Tá. Agora sobre dimensionamento da tubulação. O dimensionamento das tubulações de água quente requer alguns cuidados adicionais em relação às especificações dos materiais e à instalação das tubulações, quais sejam a utilização de tubos e conexões existentes à condução de água e altas temperaturas, tais como cobre, aço, carbono e entre outros. Também é necessário o isolamento térmico das tubulações como medida de manutenção da temperatura da água, de economia energética e redução de trincas nas paredes, devido ao fluxo de calor nas mesmas. Prever juntas de expansão ou traçado apropriado para as tubulações poderem absorver as dilatações devido às variações térmicas. E por último, prever o acréscimo do empuxo na tubulação causado pelas dilatações, caso não tenha sido adotada a medida recomendada anteriormente, que é prever juntas de expansão ou traçado apropriado para as tubulações. Tá. Para calcular a área do dimensionamento da tubulação, é necessário a fórmula que está sendo apresentada no slide, ou seja, é S igual a Q sobre I vezes R, onde S é a área de coletores por metros quadrados, Q é o calor necessário quilocalorias do dia, I é a intensidade da radiação solar, quilowatts a hora por metro quadrado ao dia, ou quilocalorias a hora por metro quadrado. IR é o rendimento de coletores, onde geralmente é de 50%.